Quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast. E logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Então você pode acompanhar o programa em vários canais e, é claro, na melhor hora do dia, através aí do podcast em todas as plataformas. São 7 horas e 7 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos à edição de hoje com as principais informações. O frio diminuiu um pouco, mas segundo o previsto aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia, mínima para hoje é de 16. Na segunda-feira começamos com mínima de 13. A noite de domingo para segunda foi mínima de 13 graus, com sensação térmica, né, um pouco mais baixa, e fez frio de fato. Hoje ameniza um pouco aí esse frio, mas tem uma distensão de 15 graus para máxima, ou seja, 16 de mínima, 31 de máxima. Haja rinite, sinusite, todas essas alergias aí, né? O que tem de gente com essa gripe, com, né, essa crise de rinite, sinusite, tá? Bronquite, a coisa mais complicada. Então, mínima de 16, máxima de 31, agora faz 18 graus aqui no centro de Campos e não há previsão de chuva para hoje, tempo bom. Com Arnaldo Neto no programa, hoje nós vamos conversar com o Saulo Jardim de Araújo, já está aí conosco. Vou trazer o seu bom dia já, Saulo, mas já receba aí o nosso carinho e agradecimento por estar conosco aqui, mesmo que ainda por videoconferência, apesar de, na verdade a gente está nesse sistema híbrido, né? E o Arnaldo está fazendo por sistema de remoto, então essa semana a gente fecha assim, mas semana que vem, né, com certeza voltaremos ao presencial. E o Saulo Jardim de Araújo é economista e professor do ISICENSA e também da UF Campos. Ele é mestre em engenharia de produção pela UENF e doutorando em economia pela UF. Ele que atualmente trabalha com o curso de administração do ISICENSA e também na UF, comenta sobre as potencialidades da nossa região. Vamos falar sobre o peso da inflação. Será que a gente um dia... ontem circulou pela internet um cartaz de supermercado de 2001. Interessante, cara, que está até na página do Globo hoje. Tem uma comparação ali, eu acho, com o leite em pó. Era algo em torno de R$2 e pouco. Hoje o leite em pó, mesmo o leite em pó, está a R$15. Então a gente conversa com o economista e professor do ISICENSA e da UF, Saulo Jardim, em instantes. Vamos saber sobre essa privatização da Eletrobras, de que forma essa privatização pode ajudar o país ou não. E agora o anúncio, está tudo muito confuso. O anúncio do presidente tentando aprovar uma PEC na Câmara e no Senado, onde tem muito mais resistência, para cobertura do ICMS que teria que ser negociado com os estados, ou seja, os estados teriam que abrir mão do ICMS referente ao combustível. O governo já tirou a parte dele, tirou a CID, que é outro imposto também alto sobre os combustíveis, e o governo federal então bancaria esse crédito aí para os estados, que deixariam de receber do consumidor o ICMS, né? Então receberia esse ICMS do governo federal. Está muito confuso, a gente vai entender. Me parece que a Eletrobras não deve passar de 25 bilhões, se passar
não muito mais do que isso, 25 bilhões para os cofres públicos com a arrecadação da Eletrobras, e o governo gastaria em menos de 6 meses mais de 40 bilhões. Isso é tudo muito aproximado, porque o Saulo vai explicar, muito ainda sem detalhes. E aí, então, se queimaria uma privatização da Eletrobras com menos de 6 meses para tentar, quem sabe, fazer uma política de preços aí no ano eleitoral. Então nós vamos saber desses detalhes agora. E o óleo de soja e o arroz e o feijão, o carrinho do supermercado que a gente não consegue encher mais com o mesmo, a mesma quantia que enchia um tempo recente, né, passado. Então a gente vai entender isso tudo agora com o Saulo no Folha no Ar de hoje, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br. E nada, hoje é quarta-feira, estou aqui com o jornal Folha da Manhã, já preparado aqui, pronto para a gente conferir, né, e trazer para você aqui as manchetes principais da Folha de hoje. E olha aí, outra coisa que a gente vai também conversar com o economista Saulo, que está aqui com a gente já online. Petróleo gera para Campos 228 milhões de reais só em maio. Só em maio, durante o mês passado, Campos arrecadou com o petróleo 228 milhões de reais. O valor é referente a repasse histórico de royalties, parcelas atrasadas e participação especial em alta. Muito bom. Cofres da prefeitura, né, bombando aí. Tá com a burra cheia. Morre criança com quadro suspeito de hepatite misteriosa. Menino de 11 anos faleceu de Ururaí e foi sepultado na segunda-feira. Restauração sairá por determinação judicial. Está na página 4, no ponto final, e é sobre o solar dos Airizes, patrimônio. A construção sob risco de desabar foi a primeira de Campos a ser tombada pelo IPHAN. E de lá para cá, ela tomba, não tomba, literalmente, né, a sua estrutura física. É uma pena, uma tristeza. Segundona, Americano com um técnico novo e foco no segundo turno. Nova audiência, sistema de bilhetagem vai continuar em discussão. Aqui na capa da Folha, tem, ontem foi o dia, né, da liberdade de imprensa, e a Folha hoje não poderia ser diferente, vem trazendo aqui na sua capa o seguinte destaque: em preto com fundo, letras brancas, o direito à informação é de todos e, para isso, a imprensa precisa ser livre. Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Precisamos de liberdade de imprensa. Câmara tem sessão sobre pautas dos servidores. MP investiga a greve. Há informação de que o Ministério Público teria recebido notícia fato, né, de que tem coisa errada nessa greve. Estamos acompanhando à luz do dia. Crime aconteceu na manhã desta terça-feira na área central e suspeito logo foi encontrado. Flanelinha executado na Praça São Salvador a golpe de faca. Foi destaque ontem, a gente informava aqui, vem na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Para fechar aqui o jornal Folha, desenvolvimento regional
medalha da Fijan para homenagear empresários. O Frederico Paes, que é empresário, é da Coagro, presidente da Coagro, e vice-prefeito de Campos, e ainda o Gonçalo Meirelles, recebendo aí essa homenagem da Fijan. Pesquisa com mais um empate técnico do Rio de Janeiro, Castro à frente de Freixo. Fotógrafo campista Gabriel Fará ganha espaço com os artistas. Está na capa do jornal Folha da Manhã, o Folha 2, né? E o Gabriel, com certeza, é destaque nesse mundo artístico aí, com todas essas estrelas, né, desse cenário. E muito bom. O Fará, de fato, é um espetáculo, né? Um grande talento aí da nossa terra. Por falar em talento da nossa terra, deixa eu trazer aqui o bom dia do Saulo Jardim de Araújo. Estava conversando com ele aqui internamente, antes da gente começar o programa, poucos instantes aqui. Ele falou que é daqui, do interior, né? E saiu lá da roça para estudar e hoje é professor, né, o Saulo? Olha, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Folha no Ar, para a gente bater esse papo nesta manhã. Seja bem-vindo. Primeiro, obrigado pelo carinho de estar aqui conosco. Nosso abraço carinhoso também lá, toda a equipe do Easy Senza, que a gente tem, né, uma admiração muito grande, tanto a Eleonora, a minha querida amiga Beth Landim também. Um abraço, né, a todos vocês aí, extensivo a outros grandes profissionais que atuam aí nessa belíssima instituição de ensino que nós temos aqui na nossa cidade. Bom dia, Saulo, seja bem-vindo. Cláudio, bom dia. É um prazer enorme participar aqui da Folha com vocês, poder conversar um pouco sobre economia, tentar esclarecer para a população algumas questões que são importantes, né? Principalmente nesse ano, que é ano eleitoral. Então, é um prazer, estou sempre à disposição, e é isso. A gente é que agradece e o prazer é todo nosso. Ô Saulo, você falou que foi criado em Espírito Santinho, né? Aqui no interior. Pô, legal, bacana. Uma felicidade enorme. Eu sou de Espírito Santinho, ali perto de Santa Maria. Uhum. E, enfim, estou em Campos já tem uns 15, 16 anos. Ah, legal. E seu pai lá é fazendeiro lá? Nada. Sou filho de professora. Orgulho. Ah, bom. Bom, tem aqui na chamada feita pelo Arnaldo Neto, que já vai estar conosco aí, ele diz o seguinte: tem várias perguntas e a gente vai começar utilizando, inclusive, essa chamada aqui, que a inflação vem destruindo o poder de compra do cidadão brasileiro. Isso já não é novidade para ninguém. Agora, será que tem como prever se algum dia ela estará sob controle? Eu gostaria que você começasse falando sobre essa questão da inflação, que depois de 26 anos volta a ser a maior inflação nesses últimos 26 anos. Ontem, inclusive, saiu uma nova rodada de pesquisa aí, de dados concretos, né? O Brasil, entre o G20, aquele grupo dos 20 países mais potentes, está em quarto com o índice inflacionário. Como é que surgiu esse momento e como é que a gente entrou nessa situação? Que, aliás, o mundo também vive, não está lá essa maravilha toda. Porém, o Brasil tem as peculiaridades dele, né? Pois é, Cláudio. A verdade é que a inflação tem castigado muito o brasileiro, né, e castiga principalmente os mais pobres, né? Porque o preço, né, que mais sobe nesse momento é o preço da cesta básica, né, e preço dos bens e serviços mais básicos para a população, né? E aí eu acho que é interessante, sempre faço isso nas minhas aulas, comento sobre inflação, mas uma dúvida que é recorrente é o que é inflação. Acho que muita gente se pergunta, sei mais ou menos o que é inflação, tem uma ideia, fala, ok, mas então define para mim o que é inflação. E aí tem sempre uma dúvida, né? O que é inflação? Bom, definição de inflação é muito simples. É o aumento generalizado de preço na economia de forma persistente, né? O que significa isso, traduzindo? Significa que você começa a observar nos mercados que o preço de tudo está subindo, né? E esse preço não cede, ele sempre sobe. E o problema disso, Cláudio, é que o salário não sobe na mesma proporção.
consequência, né, a gente acaba ficando relativamente mais pobre à medida que o processo inflacionário fica acentuado. A gente observa em 2020 uma inflação baixa aqui no Brasil, né? O Brasil tinha estoques de bens, de bens, né, de mercadorias, então a gente começou a enfrentar aquele primeiro momento da pandemia de forma mais tranquila em termos da inflação. Esse problema começa a se agravar em 2021, né, à medida que os estoques da economia começam a ser consumidos, e a gente tem um choque de oferta, ou seja, né, por conta do lockdown, há uma redução significativa na produção de bens no país. Isso acaba sendo intensificado em 2021, né, o efeito disso ocorre em 2021, né, a interrupção é em 2020, principalmente, mas a propagação do efeito na economia é um pouco demorado. Então, a gente teve um índice de inflação de 2 dígitos em 2021 e a gente caminha, segundo algumas projeções, né, o mercado como um todo ainda não acredita nisso, mas alguns economistas acreditam que em 2022 a gente possa chegar na casa dos 2 dígitos novamente para esse índice de inflação. Né? E aí a consequência é claramente essa perda de poder de compra do brasileiro. Agora, a causa principal desse aumento de inflação é esse choque de oferta. Né? A gente teve uma redução de produção da indústria, né, de outros produtos, então há uma escassez ainda de diversos produtos na economia e essa escassez faz o preço subir. Agora, principal ponto também relevante para o aumento de preço, que a gente tem que listar aqui, é o aumento do valor dos combustíveis, da gasolina, do etanol, do diesel principalmente, né? A economia brasileira é quase toda movida pelo modal rodoviário, e também o aumento do preço do gás de cozinha. Isso impacta fortemente a inflação, mas principalmente o diesel, porque imagina o seguinte, todos os produtos no país, ou quase todos os produtos no país, são transportados por caminhão. Daí caminhão, o principal custo para se manter um caminhão é o óleo diesel. Se o preço do óleo diesel sobe, né, o preço dos outros produtos também vão acabar subindo, né, porque faz parte do custo de todos esses produtos que são vendidos na economia brasileira. A gente pode citar ainda um acontecimento mais recente, que foi o lockdown ali em uma região específica da China, né, que trouxe ainda mais uma retração da oferta, mais um choque de oferta. Né? Houve interrupção de produção de diversos produtos industrializados que fez com que o preço naturalmente subisse em todo o mundo. Esse é o principal problema, Cláudio. A pandemia e nesse pós-pandemia, que eu fico meio preocupado em falar pós-pandemia, a gente relaxou, né? Não tem jeito mesmo, né? Tanto é que os casos estão voltando, aí você fala, não tem as internações, não tem aquele desespero que teve por conta da vacina, claro, evidente, não tem outra explicação, mas depois desse momento, então para não falar pós-pandemia, vamos falar daquele momento mais restritivo. Você citou o lockdown aí na China, em vários países, né, totalmente fechados, essa coisa toda, o mundo parou praticamente, né? Tem agora a guerra da Rússia contra a Ucrânia e tem também uma contribuição significativa, tem contribuição nessa inflação, nessa conjuntura? Sem dúvida, Cláudio. A guerra trouxe muita instabilidade no mundo, né, especificamente na Europa, mas acabou afetando o mundo todo. A consequência ali, né, a Europa tem uma dependência muito grande do gás natural e também do petróleo, que é produzido pela Rússia. Isso acabou impactando a oferta de petróleo no mundo e como consequência, elevação do preço dos combustíveis já refinados. E aí, uma questão importante aqui é que o Brasil, a partir de 2016, lá no governo Michel Temer, fez uma mudança na política de preços dos combustíveis da Petrobras. Isso aí acho que foi pouco debatido no Congresso na época. Na época, lá em 2016, eu lembro que fiz um post numa rede social alertando do risco que era essa política de preços. Porque eu falei, olha, quando o barril do petróleo, né, o Brent, Spot, né, o petróleo europeu, passar dos $100 o barril, e se a gente não tiver um câmbio favorável, o preço na gasolina do país vai chegar perto de R$10. Mas isso era óbvio.
E era óbvio também que o preço do barril do petróleo ia passar dos $100. Naquele momento, o preço do barril do petróleo era baixo. Mas, era uma questão de momento, de ciclo natural do petróleo que estava baixo. Ele ia voltar para casa acima dos $100. E voltou. E a consequência é essa. Foi surpresa? Não. Surpresa nenhuma a gasolina chegar a R$8 aqui em Campos. R$7,99 foi o último preço que eu paguei. Não é surpresa nenhuma. Era previsto. E os especialistas sabiam. Foi uma escolha. Então, o preço do diesel, da gasolina super alta, impacta muito a inflação, e a guerra na Ucrânia, né, contribuiu significativamente. Na época eu falei, olha, imagina uma guerra no Oriente Médio, o preço do barril do petróleo vai subir absurdamente. Agora imagina, a gente tem essa guerra na Ucrânia, imagina se surge uma outra guerra no Oriente Médio agora, Cláudio, o barril do petróleo vai para $150. Então, ter essa dependência do mercado externo é muito problemático. A gente paga o preço da gasolina e do diesel aqui no país como se ele fosse 100% importado, o que não é verdade. A menor parte é importada e a gente paga como se 100% fosse. Qual é o resultado disso, Cláudio? A Petrobras tem lucros absurdos, recordes, acaba tendo recordes de lucro e vai continuar tendo. Você falou agora há pouco aí desse repasse de royalties de 228 milhões, né, que é histórico aparentemente para o município. E aí a questão que fica é o seguinte, a gente tem uma commodity, que é o petróleo, com preço altíssimo. O Brasil poderia surfar nessa onda e trazer diversos bônus, né, e pontos positivos para a economia brasileira, né, trazer resultados positivos para o povo brasileiro, para os mais pobres, com essa alta do petróleo, porque traz mais royalties. Mas o que traz, na verdade, é aumento de inflação, perda do poder aquisitivo da população. Né? Então, são questões, e aí que é importante a gente discutir aqui, e por isso que fiquei muito feliz com o seu convite, porque é preciso esclarecer para a população todas essas questões. Né? Porque parece muito distante, a gente vai votar no presidente da República, né? Parece muito distante que aquela nossa escolha na urna vai ter algum efeito em nossas vidas. Mas não, ela vai ter um efeito importante. E votar consciente é importantíssimo, principalmente nesse ano eleitoral. Porque a partir do voto, seja no prefeito, no governador, no presidente, nos deputados, nos senadores, isso vai impactar diretamente as decisões que serão tomadas no país. Né? Então, é importante fazer de forma consciente e esclarecer todos esses pontos para a população é imprescindível. A sua explicação é muito clara, a gente entende e eu acredito que os ouvintes também. Essa política de preço internacional adotada pelo governo, assim, a gente gasta, não sei, vamos dar um chute aqui, $30 para produzir um barril, né, de petróleo do país. E a gente cobra 120. Né? Então, assim, o lucro está na Petrobras, para todos os acionistas da Petrobras. Mas eu quero que você explique isso para a gente com mais detalhes, porque, de repente, se seria possível voltar até aquela política antiga, né, da Petrobras bancar esse custo, não sairia mais fácil, mais barato para os cofres públicos, mas tem agora os acionistas, como é que fica também. Mas antes de você ingressar nesse assunto aí, deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, está chegando aí e vem com informações, com notícias também, e claro, titular dessa bancada, sempre nos prestigia e honra aqui com a sua presença. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Nogueira, bom dia, Saulo, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM, pedir desculpas pelo pequeno atraso, mas quarta-feira é puxado, né, de fechamento do jornal na terça, acabou fechando um pouquinho mais tarde ontem, e Nogueira me resgatou aí, que eu acordei 6h30, mas é aquele negócio, ativa a função soneca, esquece, pensa que botou soneca, acabou desligando o despertador, mas estamos aí de volta. E, Saulo, eu estava ouvindo você falar, eu acho que essa questão de royalties, a gente vai voltar um pouquinho nela lá na frente, quando a gente for falar da questão de economia regional. Mas dois pontos importantes que você colocou aí. Primeiro, que é essa questão não só esses dois, mas dois que me chamaram muita atenção, que eu estava ouvindo desde o início. Primeiro, essa questão do modal, né? O Brasil aposta só no modal rodoviário e o preço do diesel acaba impactando em tudo.
E depois você falou de questão política, Nogueira está falando de combustível, vou trazer combustível e política também nessa proposta nova aí do governo federal de que os estados possam zerar o ICMS e, em contrapartida, a União vai cobrir essa perda de recursos que os estados vão ter com essa medida. Você acredita que isso pode dar certo de alguma forma? E por falar em ano eleitoral, é até uma das perguntas das que Nogueira falou que eu coloquei lá na chamada. Não é uma última cartada eleitoral da equipe econômica aí do ministro Paulo Guedes para tentar atenuar essa que é uma pedra do sapato do governo federal, que é esse aumento constante de combustíveis e o efeito em cadeia a partir dele, sobretudo na questão do diesel? Importantes colocações, Arnaldo. É um prazer conversar com você aqui. Tentando responder as perguntas aqui, acho que eu vou responder primeiro ao Cláudio, sobre a política de preços. Se pode mudar, né? Se pode voltar como era. Ô, Cláudio, é uma questão de escolha. É de escolha política mesmo. Tudo que a gente fala e faz é político. E nesse momento é uma questão de escolha política. Existe possibilidade? Existe. Aquela política de preços que havia antes de 2016 era ideal? Provavelmente não. Mas dá para fazer alguma coisa parecida e melhor? É possível. No curto prazo? Não sei. É preciso pensar. No curto prazo, a minha orientadora de doutorado divulgou um artigo recentemente, a professora Júlia Medeiros, propondo a exportação, taxar a exportação de óleo bruto, de petróleo bruto. Por quê? Você teria condições de criar um fundo para amortizar essa volatilidade do preço do combustível no país e desincentivar a exportação de petróleo. A curto prazo, é uma solução interessante, porque essa alíquota desse imposto de importação ele pode ser variável. Se o preço do petróleo sobe muito, a alíquota sobe. E o mais importante, quem paga o tributo não é o brasileiro. Quem paga o tributo é quem está importando, né? É o resto do mundo. Então, essa seria uma solução de curto prazo. Você colocou um ponto muito importante, você deu um exemplo aí. Quanto é que custa para produzir o barril do petróleo, um barril de petróleo no Brasil? $30? Não sei, eu não tenho esse número. Mas suponha que seja $30. Vamos fazer um exemplo e dar um pouco mais para o ouvinte entender melhor com a sua realidade. Vamos supor aqui, vou dar um exemplo de um número, eu não sei se é esse número, mas vou dar um exemplo. Suponha que no Brasil o custo para produzir 1 litro de gasolina seja de R$1,50. Esse é o custo. Quanto é que você vende a gasolina? Quanto é que a Petrobras vende a gasolina? Eu estava com essa estatística aqui há pouco, mas está quase R$3. Você inclui o etanol e outras coisas. Quase R$3. Olha, se você tem um markup, uma taxa de lucro aí de quase 100%, né, é razoável essa taxa de lucro. Então, o que pode ser feito no Brasil, e isso depende de políticas, é claro, de mudanças profundas na estrutura do setor de petróleo, é fechar o mercado de petróleo, né? O mercado, já que nós produzimos, somos autossuficientes na produção de óleo, não vejo como importante ter um mercado aberto com o mundo e depender da volatilidade do preço do petróleo no mercado mundial. Para um país que é produtor, não vejo como racional ter uma política de preço nesse sentido. Então, o que a gente pode fazer é estimar, né, calcular esse custo unitário por litro de combustível, de produção e refino, e adicionar um markup, né, uma taxa de lucro em cima da Petrobras e dos revendedores, é claro. E aí você tem um preço interno da gasolina que seria mais baixo do que o que é praticado no mercado internacional e não teria tanta volatilidade, tanta oscilação. Porque o que acontece na prática é que o mercado brasileiro fica refém da política, fica refém das oscilações de preços no mercado internacional. E aí, como o Arnaldo colocou, né, nosso modal rodoviário, o nosso modal de transporte no país é o rodoviário. E aí tem uma dissertação de mestrado muito interessante do professor Alexandre Said, colega meu, sobre a privatização do setor ferroviário, né, no Brasil. E aí, a proposta que se tinha inicialmente era que não se perdesse esse importante modal na região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Só que as diretrizes que foram implantadas, né, que na verdade foi tentado, né, tentou se implantar ali no processo de privatização, não teve sucesso, né? As ferrovias foram abandonadas, né? E as ferrovias trazem eficiência no transporte de carga do país.
Então, é outra escolha que foi feita também. Agora, se é uma cartada eleitoral, estou vendo se eu estou respondendo todas as perguntas. Com certeza. Se é uma cartada eleitoral, com certeza. Se vai passar no Congresso, eu não sei. Até, Cláudio, a gente estava conversando sobre isso ontem, eu estive viajando essa semana, né? Cheguei de viagem e estava um pouco desinformado, né? Me desconectei do mundo e cheguei, não deu tempo de ler o jornal, eu tive que fazer muita coisa, e você comentou aquele assunto comigo e falei, nossa, mas não é possível. Aí parei para ler o jornal. E assim, um outro termo que você trouxe mais cedo, quando você estava abrindo aqui o jornal, a palavra confuso. Né? Eu acho que fica para o brasileiro, é isso. Para o economista também, é a palavra confuso. Acho que ficou todo mundo confuso do que vai ser feito. Porque me parece uma política inédita, né, no mundo, uma tentativa, né, de implantar uma política que é inédita no mundo e no Brasil, e, sinceramente, não sei se vai dar certo. E, sinceramente, também, não sei se é a intenção do governo que dê certo. Acho que a intenção é propor, né, lavar as mãos, chegar no período eleitoral e falar, eu propus, eu abri mão do imposto federal, né, do PIS, COFINS, CID, e os estados que não quiseram. Fiz o que eu pude. Né? Talvez seja com o intuito de trazer essa narrativa, não sei, pode ser que seja isso, sabe? Porque uma política do Tesouro Nacional, né, pagar os estados, fazer as transferências que seriam de arrecadação de ICMS para os estados, né, um recurso tão valioso para a União, a gente tem aí o SUS, que funciona, né, na medida do possível, é uma riqueza do povo brasileiro, mas que tem pontos de melhoria, precisa de recursos, a educação. Será que é uma boa política do governo federal fazer essa transferência de recursos para os estados para compensar essa redução do ICMS? E, além disso, isso não vai resolver o problema estruturalmente. Pode ser que o preço caia no curto prazo? Pode ser. Há garantias que vai cair? Não. Pode ser que os revendedores e outros agentes do mercado incorporem essa diferença com margem de lucro. Até porque eles têm segurado, de certa forma, esse preço. Do preço não tem repassado 100% esse aumento de preço do combustível para os consumidores. Senão não vende combustível. Né? Então, são questões que precisam ser pensadas, debatidas, e me pegou como surpresa, de verdade, essa proposta do governo. Pelo que eu li aqui, né, na gasolina e o etanol, a intenção é que estados e Distrito Federal apoiem o projeto de lei complementar, né, que propõe um teto de 17% para o ICMS. O governo federal fará a parte dele, né, segundo estou lendo aqui no site de notícias, derrubando as taxas de PIS, COFINS e CID combustíveis. Então, teria uma alíquota única de 17% para todos os estados. Essa alíquota única, eu acho que é um ponto importante para ser debatido e minimamente aceitável. Né? Você tem uma diferença de alíquota de ICMS no Brasil inteiro. Não sei até que ponto, sinceramente, isso é interessante. Então, ter uma alíquota única é um ponto que pode ser discutido, sim. De 17%, não sei se esse é o ideal, o valor ideal, né? Tem que ser feito um estudo a respeito disso, mas o governo federal repassar essa diferença, né? O Estado zerar essa alíquota de ICMS para o consumidor e o governo federal repassar isso para os estados, me parece uma tentativa, e seria só esse ano também, né? Pelo que eu li aqui, é uma política que vale só para esse ano, só para o ano eleitoral. Então, a gente precisa pensar a respeito, né? Parece que traz uma política também diferente para o diesel, para o preço do diesel e para o preço do gás de cozinha. Você imagina o Rio de Janeiro, por exemplo, né, Nogueira? Saulo, 34% de ICMS sobre combustíveis. A União teria que desembolsar uma parcela considerável para repor isso. E ontem até, acho que foi no Jornal da Globo, não lembro se estava TV aberta ou fechada, mas é porque eu fico só ouvindo o noticiário, não sei, nem lembro mais qual canal que estava. Mas eu estava ouvindo o governador Cláudio Castro falando que a proposta tem que também atender aos anseios dos governadores, porque os governadores não vão querer abrir mão de receita também em ano eleitoral, porque a maioria deles, a maioria vai para um embate aí de tentativa de reeleição, né? Então, tipo assim, tem um presidente lá querendo fazer o papel do bonzinho abaixando o combustível, mas na outra ponta tem o governador que precisa de dinheiro para tocar suas obras, ou o que tiver que tocar, e para isso precisa arrecadar, e combustível é uma fonte alta, sobretudo para o estado do Rio. E aí, pegando até esse gancho, como a gente explica para o nosso ouvinte, Saulo, ou como tenta explicar, porque às vezes não dá, né, Nogueira? Como a gente tenta explicar o fato de que somos produtores de petróleo,
tem aí nossa manchete que você já citou, o Nogueira já citou, 228 milhões de royalties só nesse mês, de royalties não, desculpa, de receitas que vieram a partir da produção de petróleo, que aí tem royalties, tem participação especial, tem uma parcela atrasada também de royalties que chegou por decisão judicial, então foi essa conjuntura toda que trouxe esses 228 milhões. Então, como que explica? A prefeitura arrecada 228 milhões, royalties lá em cima, e aí a gasolina você pagou R$ 7,99 o máximo, uma hora Etapona eu já vi o preço lá 8,50. Agora está um pouquinho mais baixo, eu já vi a 8,50. Como que a gente explica isso? A gente produz e paga mais caro do que os outros. Pois é, você trouxe um ponto importante aqui, que você coloca que o Rio de Janeiro, como é que é pagar nesses 34% de ICMS pro Rio de Janeiro? Na verdade, a questão do Rio de Janeiro é pior, porque necessariamente se a política passar, essa proposta política passar, necessariamente o Rio de Janeiro vai perder receita, mesmo com transferências do governo federal. Por quê? O governo federal diz o seguinte, eu pago 17% sobre o preço do combustível. Se a sua alíquota é de 34%, o problema é seu. Eu pago 17%. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro vai perder arrecadação. Bom, não só o Estado do Rio de Janeiro. Qualquer outro estado que tiver uma alíquota de ICMS acima dos 17%, que seria a alíquota fixada pelo governo federal, vai perder arrecadação. Eu não sou jurista, mas não sei até que ponto isso é constitucional, né? Até que ponto legalmente isso é possível. Eu não sei, não sou jurista, mas fica esse questionamento, porque é uma decisão dos estados, né? Propor essas alíquotas de imposto de sua competência. Agora, qual foi a sua pergunta, Arnaldo? Você disse... Como que a gente explica também esse fato de que o Rio de Janeiro, para além do ICMS, acho que o ICMS já é uma resposta, né? 34% de alíquota de ICMS. Mas para além do ICMS, como que a gente explica o fato de sermos produtores, temos uma receita forte no município, por exemplo, não só no município, na região, em relação à produção petrolífera, com recordes como neste mês, e ainda assim pagamos tão caro, tanto do petróleo quanto do gás. Gás também produzido dando Bacia de Campos, vai para o Rio e volta ao preço absurdo que vem aqui para a nossa região. Como a gente explica esse cálculo para o nosso ouvinte que não tem tanta noção de economia e economês como juridiquês, só vocês mesmos que podem traduzir para a gente? Olha, eu acho que o preço mais que traz mais surpresa é que Campos está na região aqui da bacia de produção, mas quem ali atua, acho que a cidade que atua principalmente nessa logística é Macaé, né? E você vai ver o preço do combustível em Macaé, da gasolina, é absurdo, né? Consegue ser mais caro que Campos. A gente fica pensando, bom, mas essa região que produz o petróleo, e se paga tão caro, né, nesse combustível. Porque, na verdade, é claro, a gente depende aí das alíquotas de ICMS, e a alíquota de ICMS no estado do Rio de Janeiro para o combustível é alta, né? Acho que se não é a mais alta do Brasil, é uma das mais altas, mas eu desconfio, pelo que eu lembro aqui, que é a mais alta do Brasil. Sim. Em termos de alíquota de ICMS. Então, isso é um fato que explica. Outro fato é também a logística, né? A gente tem uma refinaria ali no Rio de Janeiro, né, que faz o refino, e à medida que você se distancia da refinaria e precisa fazer o transporte de combustível, o custo é incorporado. Outro ponto importantíssimo é o grau de competitividade que tem no mercado de cada cidade de combustível. Você tem, por exemplo, uma cidade em que apenas poucos grupos, né, de postos de combustíveis administram, né, tem a maior parte do mercado do município, eles vão ter um poder oligopolista, né, um poder de mercado, e vão poder praticar, nesse sentido, preços maiores, porque a concorrência é pequena. Então, esse tipo de prática também pode acabar acontecendo. Então, se você, geralmente, quando observa cidades com preço muito discrepante, né, do preço do combustível, primeira coisa que eu penso é o seguinte, olha, então deve ter aqui poucos grupos empresariais que são donos desses postos de combustíveis e, portanto, acabam tendo um poder de mercado maior, né? Isso sem citar na possibilidade de práticas ilegais, né, que eu não vou trazer aqui, mas existe também a possibilidade de práticas de preços que são ilegais, né, de conluio, enfim. Mas, pensando só no que é legal, pode haver, né, esse poder de mercado, poucos comerciantes, né, poucos produtores, e aí, nesse sentido, o preço, o poder de mercado acaba sendo maior e, portanto, o preço também é maior. Agora, a tristeza que a gente tem, né, é de não poder
usufruir e ter esse bônus, já que o Brasil é um dos grandes produtores dessa commodity, o petróleo no mundo, a gente não poder gozar desse bônus, que é esse aumento de preços, e trazer benefício para a população brasileira, né? Uma parte positiva, essa arrecadação aí que a gente viu na cidade de Campos, devido à alta mesmo do câmbio, né, que influencia no preço do petróleo, no preço do combustível no país, e também a alta do preço do barril do petróleo. Isso fez o valor dos ROIs aumentarem muito e traz benefícios para a cidade em termos de arrecadação municipal. Agora, fica sem essa vantagem para o povo brasileiro. Mas um ponto importante aqui, acho que não é um ponto de discussão, mas é um ponto que a gente tem que pensar também, é no desenvolvimento econômico do país, Cláudio e Arnaldo, sobre o crescimento econômico do país. Nós somos exportadores de commodities. O que o Brasil exporta para o mundo? É petróleo, soja e outros bens da agropecuária, né, que são importantíssimos. Mas, em termos de desenvolvimento e crescimento econômico, é o melhor que o país pode fazer? A gente vai ficar eternamente exportando soja e importando smartphone? Então, é uma questão que também deve ser pensada nesse ano, porque impacta diretamente a qualidade do emprego e dos salários da população brasileira. Então, debater isso, né, se a gente vai continuar nesse ponto de sendo exportador de commodities, é a melhor escolha em termos de desenvolvimento econômico para o país. Porque se a gente for olhar o crescimento, a gente chama de PIBinho, né, do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, nos últimos anos, é vergonhoso. Eu tenho um gráfico aqui do PIB real, e a partir de 2014, 2013, o PIB brasileiro é estagnado, não cresce mais. E a inflação subindo. A renda, se o PIB não sobe, significa que a renda do povo brasileiro não sobe. E a inflação sobe. Então a gente está cada vez mais pobre. A gente, da classe média, população pobre, principalmente a população de renda baixa, está cada vez mais pobre. Está cada vez mais difícil colocar arroz e feijão no prato. Está cada vez mais difícil pagar o aluguel. Então, são questões também importantes, Cláudio, que a gente tem que debater para que fique muito claro para a população. Perfeito, perfeito. Eu só vou pedir licença a você rapidamente, Saulo e Arnaldo, para a gente fazer um intervalo e vamos voltar com esse tema que é muito, muito, muito importante, porque essa economia de varejo, que é a economia do carrinho de compra, né? E que tem influência, para você ter ideia, eu vou trazer, inclusive, só para fechar aqui, alguns dados rápidos aqui que a gente tentou levantar durante a sua apresentação, a sua fala. Para me ajudar aqui, o jornal está lento para abrir. Bom, antes de... número de brasileiros sem ter o que comer, e aí é o que você falou agora, estamos cada vez mais pobres. E aí vem a questão da fome, que é uma coisa muito mais complicada. Número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em 2 anos. São 33,1 milhões nessa situação. Em 2020, eram 14 milhões de brasileiros sem ter o que comer. Agora, somos 33 milhões de brasileiros sem ter o que comer. Um outro dado também, e só para, de fato, fechar aqui, a inflação projetada que você falou pode chegar nos 2 dígitos? Pode. A do governo, para 2022, passou de 6,6 para 7,9. Uma projeção da inflação para 2022. E ainda, sobre o custo do barril de petróleo, para produzir o barril do petróleo, e aquilo que a gente falava é quase que uma receita de bolo. O Brasil, em 2021, isso é para ter uma ideia, uma rasa noção, está dentro daqueles $30 que eu falei. É porque a gente acompanha muito o pessoal aqui do Sindipetro, então está sempre também com esse feedback. Mas vamos lá, em 2021, o país produziu o barril de petróleo por R$ 114,89 e a Petrobras vendeu por R$ 416,40. Quantos por cento de lucro aí? 200? 200% de lucro. Nada no país, a não ser banco, né? O lucro pago pelo povo foi de 300%, né?
R$ 301,51 por cada barril a Petrobras. 3 vezes mais o valor da produção. Então esse é o meu questionamento. Por que não cobrar R$ 200 então no barril de petróleo? 250, né? Vamos lá, vamos ao intervalo. Próximo bloco a gente volta a conversar sobre essa questão da economia, esse varejo da economia e essa tal de taxa Selic que quanto mais explica, menos se entende. Depois você arruma uma forma de explicar isso simples para a gente, que chega a 12,75% no país. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e agora com Plínio Bacelar Vacina. Cuide-se bem, mantenha o seu cartão de vacina aí em dia. Estil é com a Terra Mar.